Já estamos de volta, bem-vindos à segunda parte do Saúde em Dia. Recebemos agora Luís Guerreiro, que vem da MedSupport, faz parte da direção da empresa. A engenharia clínica ao serviço do licenciamento e funcionamento de clínicas, passa tudo pelas mãos desta equipa, desde a parte burocrática, o design, a funcionalidade, o equipamento e não só. Parte integrante desse trabalho é também a desinfecção e a esterilização, em nome da segurança e também da confiança. Seja muito bem-vindo aqui ao Saúde em Dia. Este é, de resto, um tema de particular importância. Sim, olá. Antes de mais, obrigado por contar com a MedSupport uma vez mais neste fórum. Sempre bem-vindos. Muito obrigado. A segurança nas clínicas é sempre um assunto muito importante para nós. E é disso que hoje falamos aqui, em particular num aspecto que tem particular importância dentro deste tema, que é a desinfecção e a esterilização, quer de superfícies e de instrumentos utilizados nas consultas. É também uma questão de confiança. Sim, sem dúvida. A confiança é uma coisa que existe de uma forma geral, ou seja, o público não tem uma percepção completa do que se passa no back-office das clínicas, o que significa que, à partida, sentem muita confiança quando entram num espaço de saúde. Agora, parece-nos importante que as pessoas conheçam estes temas, que percebam que existem riscos associados e, naturalmente, que os profissionais também estejam alerta, porque são eles quem pode, de facto, pôr estas coisas em prática e dar esta segurança às pessoas. São eles, no fundo, também a cara dessa segurança e dessa confiança, não é? E depois, há também os materiais que são utilizados nas clínicas e falamos aqui de dois tipos de materiais. Há material que vai diretamente para o lixo, por assim dizer, que já não tem qualquer utilização, mas há material que ainda pode ser utilizado depois, obviamente, do tratamento devido. Fala-nos um bocadinho destes dois tipos de materiais, o que é que os distingue? Muito bem. Existem essencialmente, de facto, dois tipos. Os materiais de uso único, que são um tipo de materiais que, como dizia bem, são utilizados uma única vez, distinguem-se particularmente nas instruções que tenham 2 cortado. Portanto, o que é que isto significa? Significa que depois de utilizarmos uma vez, não podemos usar a segunda, daí a ideia de o 2 que está cortado. Isto é uma simbologia internacional e que, curiosamente, não é conhecimento de 100% dos profissionais de saúde. Portanto, já daí é uma informação importante que as pessoas tenham este conhecimento, que este tipo de instrumentos só deve ser utilizado uma única vez. E depois há os reprocessáveis. Portanto, neste caso, estamos a falar de instrumentos que, depois de serem utilizados, passarão por um conjunto de etapas que lhes dará a segurança para poderem ser novamente utilizados. E essas etapas, que tipo de etapas é que são? Qual é esse processo? Muito bem. O processo começa com a desinfecção de superfícies e também dos próprios instrumentos. Depois há o processo de esterilização que vai garantir que eles estão em condições, de facto, de voltar a estar em contacto com um novo utente. Ou seja, sempre que numa clínica é utilizado um instrumento que passou por esse processo, há sempre algum risco envolvido? Sim. Em qualquer processo, quando existe um processo, existe um risco de falha e, portanto, as pessoas devem disso estar cientes. Aqui o segredo está em conhecer bem o processo, em preparar as pessoas para dominarem o processo, de forma a que ele seja suficientemente simples e intuitivo, que garanta que ele é sempre feito e sempre bem feito. Isto dará a todos os intervenientes neste processo a segurança de que tudo está conforme e seguro. E disse também uma coisa importante, a formação das pessoas que, enfim, lidam no seu dia-a-dia com estas etapas. Mas já lá vamos, até porque temos uma reportagem para mostrar numa formação que foi organizada por vocês, que pretendeu precisamente passar este nível de conhecimento aos envolvidos. Já lá vamos e vamos também falar sobre ela. Para já, falamos aqui de riscos associados a utilização deste material. Obviamente que é uma situação que é perfeitamente contornável
que seja o processo seguido, bem seguido até ao fim, mas de qualquer forma, de que tipo de riscos é que podemos estar aqui a falar? Bem, antes de mais dizer que a reportagem que vamos ver é de uma formação organizada por outra empresa do grupo, que é a Ponto Médico Equipamento Médico Limitada, que é uma empresa responsável pela comercialização de dispositivos médicos. A MedSupport presta serviços. E disso também falaremos um bocadinho mais à frente. Mais à frente, em sim. relação aos riscos, estamos a falar do risco de contaminação cruzada. Em qualquer superfície ou instrumento em que exista o contacto de alguém que possui um vírus, uma bactéria, e que fica nessa superfície ou nesse instrumento, se o processo de descontaminação, desinfecção, esterilização não correr conforme é esperado, a próxima pessoa a ser posta em contacto com essa superfície ou esse instrumento pode adquirir esse patogénico e desenvolver doenças, algumas graves. Portanto, isto é um assunto que não pretende assustar ninguém, no entanto, pretende consciencializar as pessoas de que as coisas existem por uma razão, que às vezes, se a formação não existir, as pessoas tendem a desconsiderar estes riscos, para que, estando conscientes, o processo corra bem e todos estejamos seguros. Até porque é preciso que as pessoas saibam que enfim, esses processos não têm que ser cumpridos à risca por acaso, só porque sim. E se calhar conseguem um empenho maior se tiverem um conhecimento mais alargado das consequências que podem advir do processo não ser bem orientado. Exatamente. Esse aspecto de ter uma noção das consequências é um aspecto muito importante. O outro aspecto que eu considero igualmente importante é a desmistificação da parte técnica, ou seja, todos os profissionais envolvidos devem compreender os fundamentos teóricos relativamente básicos, nomeadamente da microbiologia, que lhes permitem aproximarem-se destes assuntos e não quererem fugir. Portanto, aqui o objetivo é quebrar estas barreiras e fazer de uma coisa que atualmente, em alguns casos, é uma barreira que provoca afastamento, criar aproximação e fazer até uma espécie de um jogo divertido, que foi o que procuramos fazer na formação, para que as pessoas encarem isto de uma outra forma. E assim até é mais fácil aprender. Portanto, esta formação dirigiu-se concretamente a profissionais de saúde. Sim, a formação foi pensada e criada para os auxiliares, portanto, para quem está no back-office, que lida todos os dias com estas questões da desinfecção e da esterilização, do reprocessamento de dispositivos, da preparação dos consultórios. Foi neles que nós pensamos quando tudo foi preparado. No entanto, tivemos a participação, quer no Porto, quer em Lisboa, de médicos, em particular médicos dentistas. Estamos a falar de uma área da medicina que tem um elevado número de instrumentos reprocessáveis, e que, portanto, isto faz muito parte do dia-a-dia da clínica dentária, e também de uma especialidade que pretende que o tempo entre consultas não seja demasiado alargado, mas garantir que o consultório está preparado e seguro para o próximo paciente. Já vamos voltar a conversar. Pedro, vamos então ver a reportagem desta formação que decorreu no Porto. Exatamente, o canal ICMais esteve nesta formação, decorreu no Porto e falou com alguns dos participantes. A reportagem é da Lígia Pinto. Mais uma vez, a MedSupport a ter um papel fundamental na formação contínua em medicina dentária. Neste caso, o curso que vamos acompanhar é destinado aos assistentes dentários e tem como principal foco o controlo da infecção. A MedSupport está aqui como apoio. A Ponto Médico é uma empresa do grupo da MedSupport e a Ponto Médico é que é a empresa especialista em mecanismos e produtos de controle de infecção. A Ponto Médico é quem escolhe, quem vende e quem importa estes dispositivos médicos, estes desinfetantes, e trabalhamos em conjunto para não só dar a melhor informação possível a todo o pessoal clínico e auxiliar das clínicas, como também pôr no mercado os melhores produtos, aqueles em que nós mais confiamos e acreditamos.
conseguimos convidar a Procept, é uma empresa que se dedica em exclusivo a produzir estes químicos, estes desinfetantes, estes detergentes há mais de 50 anos, uma empresa suíça com provas dadas, com todas as certificações mundiais, não só europeias, e que hoje nos trouxe um representante para nos ensinar a todos um pouco mais sobre o tema. This specific course is important to provide information about hygiene control, infection control, because this is a very important issue which is coming more and more into value, and people should know what is going on actually below the surface, which we don't see actually with our eyes, how infection control is important for the lives of everybody. The best practice is to have a proper let's say quality management system in which coordinates all the processes of the infection control properly, so they are doing exactly the same way every day. It's not always the price which need to be considered, but that's the purpose also of this seminar, where people know and learn the difference between the products, how they can choose the best product for themselves. Yeah, it's not always the price which matters, but it matters what they use for their own health to protect them the best. I really enjoy it, and I really enjoy the support of MedSupport and Ponto Medico, because we are now establishing these kind of processes and providing this knowledge to the people so that everybody knows what to do and protect themselves the proper way. Há dois fatores que são os nossos obstáculos que estamos aqui a combater. Um deles é, muitas das vezes, a falta de informação. Quando se falam nestes assuntos, às vezes é um assunto tabu, e por outro lado também estamos a falar num reino de coisas invisíveis. Portanto, nós não conseguimos perceber se um instrumento ou uma superfície está contaminada se procurarmos ver se tem sangue, porque o mundo dos patogénicos é invisível ao olho nu, e dotar as pessoas destes conhecimentos básicos dá-lhes outra capacidade de perceberem os fenómenos. O outro obstáculo que às vezes temos que atender é a questão dos preços, porque se olha para o controle de infecção apenas como um custo, nós vamos estar a limitar a capacidade de escolha, e é isso que queremos fazer aqui, ensinar às pessoas a perceberem exatamente o que é que faz falta nas suas unidades de saúde, e escolherem dentro do que é importante para aquela unidade de saúde, exatamente qual é que é o melhor custo-benefício dos produtos que vão levar para a sua clínica. Surgiu esta oportunidade e nós aceitámos vir, pronto, e tentar perceber então realmente mais um bocadinho o que é que podemos mudar lá na clínica e se estamos a fazer as coisas certas ou não. Cláudia, sente que também depois de vir este curso vai mudar algumas práticas diárias? Sim, eu acho que sim. Bem, nós já fazemos quase, temos os cuidados que eles falaram agora de manhã, mas há sempre coisas que nós podemos estar mais atentas, né, melhorar e assim, ter mais cuidado. Qual é o feedback desta parte da manhã? Foi bom. Há coisas que uma pessoa não tinha ideia sequer, não é? Agora vamos mudar alguma coisa, provavelmente, certo. Houve lá algumas partes assim assustadoras, apesar dela estar a dizer que não queria assustar, mas acabou por assustar. Abriu-nos os olhos. Este curso, eu penso, pelo menos, que me vai ajudar a alterar um bocado a minha maneira de ver as coisas e a tentar melhorar a desinfecção da clínica, que é esse o foco da formação, para garantir o melhor para a clínica. Eu falei com neste caso com a minha chefe, com a doutora Inês, que estava interessada em fazer alguma formação se existisse, e por acaso recebeu um e-mail da MedSupport. E perguntou se estávamos interessadas e nós dissemos claro que sim, e pronto, cá estamos nós, pela primeira vez. Como é que está a correr? Muitas coisas ouviu que não sabia, que não tinha ainda atenção no seu dia-a-dia de trabalho? Não, nós isto já sabíamos, não tínhamos era tanta noção e provavelmente não dávamos tão importância às vezes a pormenores que deveríamos dar. A nossa maior intenção é que todas cheguem aos seus empregos na segunda-feira muito mais capacitadas, muito mais tranquilas e com capacidade de implementar processos, procedimentos e de escolher os seus materiais com o melhor resultado possível. Não só custo-benefício, mas também boas práticas simples, práticas seguras e que tragam saúde, no fundo, saúde a todos. Luís, e é curioso, a Sónia referia na reportagem o reino do invisível e depois algumas formandas sublinhavam o facto da mensagem assustar um pouco, mas às vezes é preciso ir por esses caminhos. Era aquilo que falávamos antes de vermos a reportagem, há que explicar um pouco da teoria por detrás da prática para justificar certos procedimentos. Sim, sem dúvida. Essa é a nossa opinião.
E por isso, aqui na formação, e sem o intuito de assustar, mas com o intuito de consciencializar, falamos dos fundamentos da microbiologia que permitem às pessoas entender a importância da desinfecção. Porque aparentemente não esperavam o impacto, não esperavam se calhar receber aquele tipo de informação ou perceber que pode ser algo realmente grave. Sim, de facto não é habitual o tipo de conteúdos e a organização que nós damos a este tipo de formações. A MedSupport é conhecida por fazer as coisas diferente no mercado, é uma coisa que nós gostamos na medida em que a diferença não é a diferença pela diferença, é a diferença com o objetivo de atingir um fim. E aqui o fim era que as pessoas desmistificassem, quebrassem estas barreiras e compreendessem os fundamentos para no dia-a-dia, na prática, imediatamente no dia seguinte à formação, poderem estar aptas a aplicar as coisas e evitar o erro. No fundo, trata-se aqui não de trazer conhecimento que elas não tenham, portanto, a informação existe, mas pôr esse conhecimento na prática é de facto o objetivo. E tirando essa parte do susto, entre aspas, que feedback é que receberam dos participantes? O feedback foi absolutamente fantástico e superou todas as expectativas. Posso dizer que, em média, 94% considerou que a formação acrescentou valor ao seu dia-a-dia. E como este é o objetivo, isto traz-nos uma satisfação imensa, como deve imaginar. E vocês têm o cuidado de medir o impacto que as formações têm? Preocupam-se também com esse pormenor, que se calhar é um pormenor que faz toda a diferença? Sim, para nós é um passo essencial. Portanto, há um objetivo em criar a formação e nós precisamos de entender se o estamos a atingir, o que é que precisamos de fazer para melhorar. Portanto, queremos sempre que a próxima formação seja melhor que a anterior, o que neste caso não vai ser muito simples, mas será sem dúvida o nosso objetivo. E têm em conta as sugestões que vos são dadas? Sempre, sempre. Todas as pessoas que se preocupam em dar uma sugestão é alguém que quer contribuir. E nós acolhemos todas as sugestões de muito bom grado. Nem sempre é possível implementar as sugestões que nos são dadas, pelo menos imediatamente, mas elas são sempre consideradas. São sempre analisadas, sempre. Pelo menos com atenção e com carinho. E o que é que mudou para as pessoas que participaram nesta formação? O que é que as pessoas sentiram que de alguma forma saíram diferentes, a pensar na sua atividade de uma forma diferente? Eu considero que sim. Até por este feedback que as pessoas nos deram, elas saíram com a capacidade, em primeiro lugar, de estar atentas, como diziam na reportagem, a alguns detalhes que fazem a diferença. Portanto, conseguirem entender o fundamento e a importância das tarefas que estão a executar. Não é simplesmente uma tarefa repetitiva, é algo que tenha um objetivo e elas agora estão capacitadas com esse conhecimento para dar a devida importância, com a capacidade de ler rótulos, uma coisa absolutamente trivial, mas que normalmente afasta as pessoas porque requer um conhecimento básico de microbiologia para conseguir ultrapassar o que são as mensagens comerciais das marcas. Portanto, aqui o objetivo não era promover nenhuma marca em particular, apesar de que a Ponto Médico representa uma marca de desinfetantes fabricada na Suíça desde 1982, e que é uma marca competitiva, mas não era esse o fundamento. Portanto, tivemos a colaboração da marca até com um especialista que trouxe experiência e trouxe conhecimento até internacional, porque é uma pessoa que viaja pelo mundo todo a falar destes temas, e isso foi muito valioso. Mas o objetivo principal é que as pessoas conseguissem tirar a informação dos rótulos e escolher com base na eficácia, e com base até no preço, porque nem sempre era precisamente isso que queria perguntar. Caro. Foi outro ponto que o formador destacou na reportagem, foi a questão preço. Até que ponto é que essa análise também económica pode ou não comprometer aqui alguma coisa na segurança? Pode, porque o preço por si só não diz nada. Nós podemos ter, falando num caso de um desinfetante totalmente virucida e que é mais barato de um desinfetante
que é só eficaz contra um ou dois tipos de vírus patogénicos. E a pessoa, se for escolher pelo preço, com a ideia popular de que se é mais caro será melhor, isto não é necessariamente sempre verdade. Portanto, deve sempre existir um conhecimento de base para que a pessoa possa escolher o que de facto pretende, saber o que está a comprar. E o que é que aconselham aos vossos clientes nesse caso? Nós aconselhamos isto que eu dizia, mais conhecimento, mais segurança. Que tenham conhecimento e que depois possam escolher livremente. Obviamente que a MedSupport procura, assim como a Ponto Médico também procura, ter as soluções mais eficazes do mercado. E, sem dúvida, nesta área, acho que a Ponto Médico ficou bem entregue com esta marca suíça. No entanto, as pessoas devem escolher em consciência. E estão previstas mais formações neste âmbito? O que decidimos fazer em relação a esse aspecto foi manter as inscrições abertas. Portanto, qualquer pessoa que pretenda assistir a esta formação pode ir ao site da Ponto Médico, em www.pontomedico.pt, e inscrever-se. Nós iremos receber essas inscrições e iremos organizar-nos em termos geográficos. Portanto, quando numa determinada zona existir um grupo suficiente para que a formação seja viável, a Ponto Médico irá contactar essas pessoas para lhes apontar uma data e um custo para a formação e levá-la a cabo. O objetivo é levar isto a qualquer ponto do país. Ou seja, realizou-se a formação que acompanhámos no Porto, realizou-se também em Lisboa, mas podem ir aonde forem chamados. Exatamente. A ideia é essa, é levar este conhecimento e esta posta em prática ao maior número de pontos do país o mais rapidamente possível, porque de facto consideramos, até pelo feedback que nos foi dado, que isto é útil. E porque o saber não ocupa lugar. Exatamente. Obrigado por ter vindo, Luís. Marcamos encontros para uma outra data, com outro tema, certamente, para conversarmos com a ajuda da MedSupport. Termina aqui o Saúde em Dia de hoje. Conhecemos o que é o processamento auditivo central e como lidar com esta condição, com a ajuda de uma terapeuta da fala e de uma fonoaudióloga, no dia em que também assinalamos a greve global pelo clima. Já sabe, este domingo assinala-se o Dia Mundial do Coração. Hoje até estamos de vermelho. Pedro. Estamos de vermelho, tu com a tua camisola, eu com o meu lenço. Mesmo há pouco, a MedSupport explicou-nos como garantir a correta desinfecção e esterilização em espaços de saúde, sejam hospitais, centros de saúde ou também clínicas. Fique bem, fique com esse mais. Nós somos a saúde que se vê.